Quem me conhece pessoalmente sabe, mas na verdade eu já falei isso na mentoria, eu já falei em algum outro vídeo, já devo ter falado nos stories, mas o meu livro preferido de todos é O Pequeno Príncipe. E aí toda vez que uma mãe vem me falar, o mesmo que eu me sinto assim, né, não sendo ouvida, parece que eu tenho que repetir o mesmo comando, a mesma coisa 50 vezes, 1000 vezes, eu já cansei de falar e você nunca me escuta. Isso com certeza acontece na sua casa também. E aí toda vez que eu escuto ou que eu me sinto dessa maneira, eu lembro do trecho do Pequeno Príncipe, que ele foi lá encontrar o general, e aí o rei ou o general, enfim, e aí ele dava uma ordem, e se os soldados não cumpriam, aí ele trazia essa reflexão pro Pequeno Príncipe. Se eu tô dando uma ordem, eu preciso me certificar que a ordem é razoável, que ela vai poder ser cumprida, e se eu tô me expressando do jeito certo, porque se eles não estão cumprindo, a culpa é deles ou a culpa é minha, que não me expressei de maneira suficientemente boa para que eles me compreendessem, para que eles tivessem vontade de cooperar comigo. E aí eu sempre lembro disso, é uma lição pra vida, né? Será que se eu tenho que repetir 50 vezes a mesma coisa, o problema é lá no meu filho ou o problema é em mim, que não tô me expressando, que não tô buscando uma comunicação eficiente ou que não estou sendo razoável? Nessa situação é muito importante que a gente pare de ficar procurando, né, o problema na criança, enxergando a criança que não escuta como um problema e olhar pra mim, será que eu sou a mãe que não sabe pedir? Será que eu sou a mãe que não tá sabendo se expressar, não tá sabendo se comunicar de maneira eficiente com a criança? Que o problema não é a criança, nem não é a situação. O problema é um diálogo que não está sendo estabelecido de maneira envolvente o suficiente para que a criança queira cooperar com você. E existem alguns passos para mudar isso, por isso que é bom. A gente traz o problema, mas a educação positiva já traz alguns passos que ajudam a gente a passar por essa situação. E quais são esses passos? Como que você pode começar? Eu trouxe 4 ferramentas para que você comece a se comunicar de maneira mais efetiva e aí você veja, será que o problema estava aqui na maneira como eu falo ou realmente na criança que não quer me ouvir? Então vamos lá, depois você coloca em prática e volta aqui para me contar nos comentários. Primeiro, muito importante, pare de mandar e comece a fazer perguntas. As perguntas, elas criam uma atmosfera de relaxamento. A criança, ela vai procurar as respostas, ela se sente autônoma o suficiente para procurar uma resposta. Então, ao invés de mandar, vai tomar banho agora. O que a gente tem que fazer mesmo, filho, agora, depois que a gente termina de jantar? A criança vai se lembrar. É algo que já é coerente para ela, né? Já é frequente. Ela vai encontrar essa resposta e ela vai se sentir tendo um poder dividido com você. Ela vai se sentir autônoma, ela vai sentir que a opinião dela é importante. Ela vai se sentir ouvida dentro do relacionamento. E quando ela escuta, né? Quando ela se sente ouvida, ela também vai passar a te ouvir. Então, número 1, pare de mandar e comece a fazer perguntas. Número 2, use sempre escolhas limitadas. Então, ao invés de ficar brigando e batendo de frente com a criança determinada coisa, já dê 2 opções para que a criança escolha. E, mais uma vez, essas escolhas, permitir que a criança decida, divide poder, aumenta a sensação de autonomia. A criança se sente importante e aceita dentro desse contexto familiar. Então, como que você pode aplicar essas escolhas limitadas? Você quer colocar a roupa rosa ou você quer colocar a roupa cinza? Ao invés de ficar lá, vamos trocar de roupa agora, tá na hora de trocar de roupa, eu já mandei trocar de roupa. Dê essas 2 escolhas. A criança vai se sentir tomando essa decisão e tem muito mais chance dela ir cooperar e escolher e tudo fluir de maneira muito mais tranquila e sem desgaste. A ferramenta número 3, muito legal essa ferramenta. Decida o que você vai fazer, o que está sob o seu controle, não o que você vai ficar tentando fazer a criança fazer. Você já, olha, só de falar essa frase já gera um desgaste, porque você não pode forçar a criança a fazer nada, mas você pode definir como que você vai agir a partir daqui. Então, eu decido que eu só vou lavar as roupas que estão dentro do cesto. Em vez de ficar brigando com seu filho para que ele coloque todas as roupas dentro do cesto e todo dia aquele desgaste, você nunca me escuta. Simples, as roupas que serão lavadas são as de dentro do cesto. Uma vez que seu filho entender que existem escolhas e que existem consequências de maneira prática, como nesse caso da roupa, ele vai entender que ele precisa agir dentro do que você está pedindo. Caso contrário, vai ter uma consequência natural, que é o que vocês já tinham combinado anteriormente. Então, quando você decide e comunica o que vai ser feito, o que você vai fazer, falar, aqui é o meu limite, eu vou lavar somente a roupa que está dentro do cesto. A criança vai entender que se ela quer que essa situação continue funcionando, ela vai ter que te ouvir e fazer o que está dentro desse combinado. E por último, é muito importante, principalmente com criança pequena, a gente esquece disso. Certifique-se de que você está tendo a atenção da criança. Abaixa na altura dela, olha no olho, pede atenção, ou se a criança está fazendo alguma coisa que você está vendo que ela está concentrada, espera um minutinho, escolhe um momento mais apropriado para falar. A gente fica muito afobado, quer que a criança pare a brincadeira na hora, quer que te escute. Espera, abaixa na altura, entra um pouquinho na brincadeira. 2 minutos a mais podem fazer uma diferença enorme na sua habilidade de se conectar e de se comunicar com a criança. Então, escolha o momento ideal e tenha certeza que seu filho está prestando atenção em você. Eu tenho certeza que com essas dicas vai ficar mais fácil se comunicar
comunicar, você não vai se sentir mais a mãe que nunca é ouvida e que não consegue se comunicar com as crianças. Marca aqui embaixo alguém e depois, se colocar em prática, volta pra me contar como que tá sendo isso, combinado?